Oi, pessoal. Sou a Silvia Coelho Matos, do canal Relíquias Atuais e Espirituais. E estamos aqui com um novo tema para o dia de hoje. Você já ouviu falar? Fome bíblica? Seria fome espiritual? Ou seria fome de alimentos? Esses dias eu assisto muito YouTube e eu ouvi um comentário do Renato Barros muito interessante quando ele fala sobre a fome bíblica. A maior fome mundial em 2021 é um prenúncio do Messias profetizado por Amós. Um tempo está chegando, declara: meu Deus, quando enviarei fome sobre a terra, mas não fome de pão ou de sede, mas de ouvir as palavras de Deus. Nesse momento que eu estava ouvindo o Renato falar, eu parei, orei, me concentrei, pedi as intuições e as orientações espirituais que recebi eram exatamente a mesma coisa, que a fome bíblica nada mais é do que a fome espiritual. Se vamos ter dificuldades de alimentos, isso é uma outra coisa, mas o que é anunciado é a fome espiritual. Porque há casos que, quando a fome espiritual é saciada, a busca pelo alimento em si, ela diminui. Pois essa busca constante não era motivada por um ardente amor, mas pela necessidade espiritual. Então vocês percebem a avalanche, das pessoas que começaram a escolherem religião, a adentrar aos centros, às igrejas. E com a pandemia ficou um pouco mais difícil. Então essas necessidades aumentaram. E a fome espiritual mais ainda. Porque o cristão, na verdade, ele não tem fome espiritual, ele tem um grande apetite espiritual. Por quê? Porque o Espírito de Deus lhe dá saúde. Nós podemos dizer que a vida é tão ocupada, eu não tenho muito tempo para ler. Você já viu isso, né? Você mesmo já deve ter falado isso. Então vamos ser realistas. Se nós formos honestos com a gente, é uma questão de prioridade. Se você sabe que a fé, a oração nos dá o equilíbrio espiritual, nós já estamos abastecendo essa fome espiritual. Então, vamos ficar mais calmos, vamos ter mais tempo para as coisas, vamos ser mais organizados, vamos passar menos tempo no telefone, no notebook, no celular, nos apps da vida, certo? O Espírito, ele nos faz lembrar de usar o tempo na palavra de Deus. Parece que era algo que leva muito trabalho. Estou muito cansada. Ou, de repente, se lembrar de algo mais importante que se tinha a fazer. Independente da sua religião, meus amigos, com tantos problemas mundiais acontecendo ao nosso redor e que, querendo ou não, afeta a nossa vida, nós não podemos nos isolar de Deus e de seus ensinamentos de jeito nenhum, certo? Eu estive lendo, algumas colocações feitas por Hernandes Dias Lopes, e ele cita assim: os mortos não têm apetite,
Lógico que uma pessoa morta não tem fome. Não há restaurantes nos cemitérios. Assim, também uma pessoa sem vida espiritual nunca vai ter fome das coisas de Deus. E as coisas de Deus não atraem uma pessoa morta espiritualmente. Ela tem fome do pecado e não do pão do céu. Ela tem fome das coisas do mundo e não dos banquetes de Deus. Se você não tem fome de Deus, é porque você provavelmente ainda está morto espiritualmente. A fome é o primeiro sinal de que uma pessoa está viva. Assim como uma criança ao nascer, ela não deseja o leite materno. Uma pessoa ao nascer de novo deseja ardentemente o genuíno leite espiritual. Se você tem fome e sede de justiça, é porque você recebeu vida em Cristo. Mas se você está cheio com a sua própria justiça, então é porque você está satisfeito com a sua própria vida. Então não há sinal de vida espiritual em você. Analise sobre essas palavras. A falta de apetite é uma doença. Muitas pessoas que nasceram de novo estão doentes espiritualmente e perderam o apetite pelas coisas do céu. Pessoas doentes têm mais sono do que apetite. São como Pedro no Getsemane, dormem em vez de orar. Também perderam o apetite pela leitura da Bíblia. Perderam o apetite pela oração, o entusiasmo de estar na casa de Deus, estão fracas na fé. Aqueles que se consideram cheios jamais serão saciados. Quando as pessoas não recebem o alimento suficiente para atender às suas necessidades, elas ficam fracas, não ficam? Pois é, e não se desenvolvem. Há muitos crentes sofrendo inanição espiritual porque estão ingerindo muito pouco alimento. Estão recebendo apenas uma refeição por semana. Vai num culto, numa missa, num grupo de oração e acha que é o suficiente. Em casa, leem a Bíblia. Em casa fazem oração. Estudam o Evangelho. Fazem oração em família? Não. Então, acabam ficando fracas na fé e ficam expostas a toda sorte de doenças oportunistas que falamos em todos os nossos vídeos. A passagem aberta para as interferências espirituais negativas. Muitas doenças são provocadas por alimentação inadequada. Quando você come alguma coisa que não faz bem, ou que não tem nenhuma vitamina, que tanto faz, a saúde sua também tanto faz. O mesmo caso é a fome espiritual. Se você não se alimenta adequadamente espiritualmente, né, saciando o seu saber espiritual para alimentar o seu corpo, o seu espírito, para você ser uma pessoa mais tranquila, você vai ser uma pessoa muito insegura, sempre dos altos e baixos. Você nunca sabe se isso está bom, se isso está certo. No tempo do profeta Eliseu, os discípulos dos profetas não puderam comer porque havia morte na panela. Hoje muitos crentes estão doentes porque há morte na panela, ou seja, há morte nos púlpitos, há morte nas salas de escola dominical, há morte nos livros. Mas o que é que isso significa? As pessoas
estão muito desanimadas. Elas vão por obrigação, elas não vão à busca desse alimento que vai fazê-las se sentir melhor. Então, desmorona-se tudo, todo aquele trabalho, né? A preocupação que as pessoas têm de preparar as escolas dominicais, tanto livros escritos, e as pessoas não estão valorizando, não têm tempo para ler, para ouvir, para escutar. Elas simplesmente querem a prosperidade e cura, e não a santidade. Elas querem sucesso e não piedade. Elas têm sede dos aplausos, dos elogios, e não a fome da glória de Deus. O jovem rico foi a Jesus, mas ele tinha fome de salvação e também de riqueza. Muitos vão a Jesus, mas têm fome de salvação e dos prazeres do mundo, também de riquezas. Tem fome de Jesus e também do pecado. Então, são coisas vazias. Se você quer estar bem espiritualmente, mas você está se excedendo na suas vulgaridades, muitos excessos, muitas compras, a necessidade de elogios, de glórias, você está uma pessoa completamente vazia, né? E acaba, no fim, ficando pessoa deprimida, porque a fome e a sede de satisfazer esses desejos impuros não vão ser saciados por Deus e nem por Jesus. E vocês vão perecer de fome e sede até a tua ficha cair. Percebe? Essa lição de hoje, a fome bíblica, a fome espiritual, se não nos alimentarmos direitinho, nós vamos acabar nos prejudicando, porque estamos muito preocupados com pedidos vazios, sem sentido, né? Desnecessários. Inclusive a nossa saúde física, né, que não está sendo abastecida com alimentos bons, que vai nos dar uma estrutura boa para o nosso corpo ficar saudável, acaba todo complicado. Aí a saúde, aí a gente diria que é a fome bíblica, a fome espiritual, a fome do corpo, isso vai virar doença e um desequilíbrio total. Então vamos repensar, vamos pensar mais nas coisas que são mais importantes hoje para nós e para a nossa família, né? E estive viajando aí pela internet e vi um texto maravilhoso de uma igreja, Quinta do Conde, que eu não conheço, mas que a orientação e o suprimento de fome espiritual que ele nos passa, ele encaixa exatamente no que nós estamos falando, passando para vocês hoje. Começa assim: ó meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses. O homem tem fome de comida e Deus envia o sol e chuva sobre os campos dourados de trigo. O grão é transformado em farinha, farinha em pão, e a fome do homem é satisfeita. O homem tem fome de amor e Deus acende o fogo
de afeto noutro coração, e 2 corações são tornados completos nos laços sagrados do matrimônio. O homem tem fome de conhecimento e Deus levanta instituições de ensino, chama homens para serem instrutores, capacita-os, e os homens são satisfeitos na sua sede de conhecimento. O homem tem fome de comunhão e Deus permite-lhe construir cidades onde os homens podem compartilhar a sua indústria e os seus conhecimentos, assim como as suas habilidades. Não me digam que Deus pode suprir o homem com abundância de tudo que é material, e, no entanto, deixá-lo morrer de fome espiritual. Deus saciará a fome e a sede dos que desejam a sua justiça, porque Ele ama o mundo com uma afeição infinita. E fica, para encerrar o nosso vídeo, a oração do dia. Supriste abundantemente a minha maior necessidade, Pai Celestial, pois deste-me amor. E embalados neste amor de Cristo, embalados na nossa fé, nas nossas orações, vamos procurar ser pessoas melhores. Vamos abastecer a nossa fome espiritual para que não tenhamos um dia bom, um mais ou menos, um dia ruim, mas que tenhamos dias bons equilibradamente. Eu gostaria que vocês pensassem no tema de hoje, que Deus os abençoe, que Deus os ilumine e se alimentem. A fome espiritual é tão fácil de ser satisfeita. Vá à busca de conhecimentos. Ajoelhe o seu no chão, rogue a Deus, ore com fé e peça, mas não para coisas sem valor, desnecessárias da sua vida, mas para coisas importantes para você e para toda a humanidade. Que Deus nos abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus e um beijo no seu coração. Até mais.